Começando mais um Câmara Debate aqui pela TV Câmara. Nossos convidados são o vereador Toninho Pérez, do PSB, e a secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Josiane Almeida. O tema de hoje vamos falar sobre regularização fundiária, algo que tem sido tratado na casa pela secretaria, mas que se tem ainda muitos problemas, muitas regularizações necessárias. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço. O senhor tem tratado tanto desse tema na casa. É verdade. Primeiro quero agradecer a nossa secretária, a arquiteta Josiane Almeida, pela sua competência, sua qualidade. Está na secretaria, eu entendo que além da Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, para mim a secretaria, é a terceira secretaria especial na nossa cidade, que é essa mobilidade urbana, que trata tantas questões, entre elas a regularização fundiária. Até porque é quase uma super secretaria, é habitação, é trânsito, é ocupação de espaço público, é quase uma super secretaria, dá para dizer dessa forma. Verdade. Obrigado pela presença aqui na TV Câmara, secretária. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra e é um prazer falar sobre os assuntos da minha secretaria, que como vocês já destacaram é bastante grande, mas é na medida dos problemas da cidade. Então a Secretaria da Gestão da Cidade tem que tratar dessas questões todas, e a regularização fundiária sim é um tema muito importante, que a gente está com planos bastante, digamos, otimistas nesse assunto. Vai ser um prazer falar sobre isso. A cidade, eu comentava um pouco antes de nós iniciarmos o programa, nós nos acostumamos a acompanhar o surgimento de aglomerados, ou seja, o núcleo de pessoas que se reuniram em determinadas áreas, mas sem que isso tivesse, devidamente aí entra a questão da regularização, legalizadas e até mesmo dotadas de uma infraestrutura. Isso foi acontecendo no transcorrer das décadas. Por isso ainda nós temos todo este volume de regularizações a serem realizadas, secretária? É verdade, é como tu bem relatas, esse assunto não é novo, não é recente, e ele só vem se acumulando ao longo do tempo, Então tem ocupações aí que, sei lá, tem mais de 30 anos já de existência, e não são poucos, Nós estamos com um diagnóstico que nos dá um relato assim, de cerca de 150 loteamentos, ou irregulares e clandestinos, ou apenas irregulares, porque o clandestino, depois até o vereador vai me ajudar, é aquele que não tem nenhum processo legal de tramitação na prefeitura e muito menos de registro em cartório, que é o que dá a segurança da propriedade, que dá o documento de propriedade ao morador. E também tem outros casos que não tem a infraestrutura, e tem casos que sobrepõem os dois problemas, não tem nem infraestrutura e nem a questão do registro. Então, são realmente questões complexas, e que nós, como eu disse, a gente tem uma visão bastante otimista, porque nós estamos agora com um bom diagnóstico, nós estamos agora finalizando um plano local de habitação de interesse social, que nos aponta a regularização como uma das prioridades para este plano. Nós já investigamos no Ministério das Cidades, e existe agora também linhas de financiamento para essa atividade da regularização fundiária. Portanto, por isso que nós estamos com essa visão otimista, mas sabendo que não vai ser uma tarefa fácil e que nós precisamos de tempo, e esses 4 anos talvez sejam poucos para resolver a situação dos 150, como eu mencionei. Certo. Para que as pessoas entendam, e até para ficar claro, quando a gente fala em regularização fundiária, são aquelas pessoas que popularmente se diz, olha, são as posses, são os posseiros, dá para dizer, pelo menos para que as pessoas entendam uma linguagem mais coloquial, não é a linguagem técnica que vocês utilizam, mas para que as pessoas entendam. Podemos fazer essa explicação assim para o público. Nós temos uma legislação que trata-se de regularização de loteamentos, de registro de loteamentos, eu trouxe até um livrinho aqui de loteamentos urbanos. Essa legislação é 6766. Essa legislação, quando vai ser feito num determinado espaço urbano, um loteamento, via a questão de aberturas de ruas, áreas, equipamentos urbanísticos, uma série de infraestruturas para aquela unidade. Só que, ao passar dos anos, essa legislação criou uma série de dificuldades, tanto para o loteador,
né, para o loteador, para fazer essas infraestruturas, por questões de documentação. São mais de 20 itens que são necessários para registrar um loteamento, ou seja, é um tipo de um processo. Ao passar dos anos, os loteadores, né, questão de áreas particulares, começaram a fazer vendas desses loteamentos sem o devido registro. Aí que se deu os loteamentos irregulares. As pessoas compraram, né, compraram o lote, pagaram o lote e não tem o registro. E nós temos muitos loteamentos, né, na área privada, né, loteadores faltosos que venderam e não cumpriram essa parte, ou seja, não cumpriram o que está dentro da lei de loteamentos, que é 6766. Então, ao passar dos anos, tantos loteadores não cumpriram com a sua função. Então, essa área privada. E também, né, nós temos loteamentos públicos, áreas públicas, né, por parte do município, que também fez daquela determinada área, né, fez o loteamento, fez a abertura de ruas, tem as praças, tem as vias, tem todas aquelas infraestruturas, mas também, ou em virtude dessa documentação que não cumpriu, né, ou em virtude de outros problemas, as pessoas estão lá, compraram o seu lote, estão residindo e também estão em cima de uma área irregular, e mesmo estando em cima de uma área pública. E tem aqueles outros que já foi citado, que as pessoas tomaram posse lá daquela área, também se consolidaram. Nós temos então hoje, além dessa legislação, nós temos uma série de instrumentos jurídicos, uma série de instrumentos para viabilizar a regularização fundiária. Né? Não, então, para que as pessoas entendam, tem aqueles aglomerados que surgiram, que o município abriu uma rua, as pessoas foram ocupando no entorno daquela rua. E tem outras que são as chamadas posses, alguns locais que foram ocupados sem que tenha devida legalização. Ou é a mesma coisa? Não é que tenha sido, ou tem aqueles espaços que as pessoas ocuparam, certo. Tá? Ocuparam aquele espaço, não precisa ser público, é uma determinada área. Atrás do Big ali, tem uma área ali, que é uma área de particular ali, as pessoas tomaram posse ali daquela área. Né? E tem tantos outros exemplos, que as pessoas tomaram posse das suas áreas. Né? E essas pessoas invadiram lá, né? Então criou um caos social, essa área é irregular. Né? Aí temos que ver de que forma vai ser feita a regularização desta área. Deixa eu aproveitar até para perguntar o seguinte, porque às vezes a gente acompanha casos de pessoas que querem a instalação da energia elétrica ou um pedido de ligação de água e tem aquela, olha, eu não posso fazer porque não tem a devida legalização. Mas em alguns casos, tem algumas regiões da cidade em que ainda há necessidade da regularização, mas que ao mesmo tempo tem instalação de água, de luz. Isso é em virtude do documento de propriedade? O que exatamente acontece? Porque alguns conseguem, outros têm dificuldade para que consigam tramitar junto as duas autarquias ou a CE ou o SANEP para conseguir a instalação desse serviço? É uma pergunta bastante complexa, porque eu acho que, como o vereador bem explicou, né, existem várias origens da irregularidade, mas para o cidadão morador isso não importa muito. O fato é que ele está ali numa situação de insegurança e muitas vezes sem infraestrutura, sem água, sem luz. E como tu está dizendo, né, a CE ou o SANEP precisam de um documento para fazer a ligação da luz e da água. Muitos casos já existe essa ligação. Em algumas regiões da cidade que a gente sabe, conhece, que são loteamentos irregulares, foi feita toda a rede de infraestrutura. Nós, citando os exemplos que o vereador fala, né, loteamentos que muitas vezes o loteador iniciou as obras, mas abandonou, não finalizou e aí não fez a entrega formal do loteamento e nem do registro. Mas às vezes ficou alguma coisa de infraestrutura. Né? No caso dos loteamentos em área pública, nos loteamentos municipais, como é o caso, por exemplo, do loteamento Dunas, que é um loteamento que foi feito pela prefeitura, tem toda a infraestrutura, mas até hoje as pessoas ainda não têm seu documento de propriedade. Então, é possível, como eu dizia, naquelas figuras de irregularidade. Certo. Nesse caso, o Dunas, por exemplo, ele tem infraestrutura, tem água, tem luz, mas não tem o registro. E tem situações dessas que são as mais complexas, né, que são ocupações desordenadas, que muitas vezes são
talvez induzidas por um determinado grupo de pessoas que ocupam uma determinada área e que não tem como fazer a regularização. Muitas vezes essas ocupações estão até em algum leito de via, estão em área de risco, né, na beira de algum canal. Então, essas situações não são passíveis de regularização. Então, portanto, não é possível dar autorização para ligar a luz ou água, né? Então, aí são casos em que a gente precisa fazer um projeto de regularização que preveja o remanejamento dessa população para um outro lugar. Certo. Então, essas pessoas que conseguiram esse encaminhamento, elas têm esse documento de propriedade, elas têm algum documento, ou seja, até porque elas não podem chegar perante a CEA ou ao SANEP e dizer, olha, eu existo de fato, mas não de direito. Sim, é verdade. A prefeitura costuma emitir um termo de posse, né, ou uma declaração de moradia que reconhecendo a existência daquela situação, porque, como a gente disse, isso gera um problema social que para a pessoa moradora ali não importa qual é a origem, mas então a prefeitura tem que ajudar em algum sentido, no que puder, antes da regularização fundiária, que o ideal é fazer os procedimentos de regularização, mas como a gente está com esse acúmulo, né, ao longo dos anos, desses 150, a gente também não pode deixar as pessoas sem água e sem luz, e a prefeitura emite um documento desde que aquela situação ou que aquele loteamento seja, como eu disse, passível de regularização. Por exemplo, o caso do Dunas, que eu já citei para ilustrar, lá não há nenhum impedimento de fazer a regularização jurídica, fundiária, né? Então não tem problema de a prefeitura dar um documento de posse, de declaração de moradia para aquela pessoa, porque o loteamento vai ser regularizado e provavelmente não haja nenhuma modificação no desenho daquele loteamento. Outros casos em que as ocupações foram feitas, como eu já disse, em leito de via, a prefeitura não tem como dar. Deixa eu só fazer uma provocação para vocês que são técnicos e o que parece tão simples, na verdade é tão complexo e as pessoas, isso é muito burocrático, é muito demorado. Porque numa visão de quem é leigo, olha, vamos lá emitir os documentos e tá feito, tá resolvido o problema. O que é a complexidade desse processo, secretário e vereador? Talvez até o vereador vai poder nos ajudar mais ainda, porque como ele é oriundo lá do cartório de registro, ele sabe muito bem, né, o trâmite. Mas eu acho que tu tem razão num aspecto. A gente, se não tivesse deixado acumular tanto essa situação, talvez fosse mais fácil. Hoje a gente tem as situações que são relativamente fáceis, né, e que basta encaminhar a documentação, fazer um levantamento topográfico no que compete à secretaria, digamos assim. Nós fazemos um levantamento topográfico da situação, uma medição dos terrenos, um desenho desse loteamento e uma descrição dos lotes, para encaminhar posteriormente ao cartório de registros. Então, é relativamente fácil, mas precisa de equipe para isso, né? Então, a prefeitura tem que ter uma estrutura dedicada a esse assunto para fazer esse procedimento em 150 áreas. Então, é aparentemente simples, mas é volumoso o trabalho. Nós estamos falando de 150 lotes, há uma ideia de quantas famílias, quantas residências, isso, há uma projeção de quantas pessoas aguardam esse processo? São 150 loteamentos. Loteamentos. Como foi dito, o Dunas são 2.620 lotes. Bota aí 3 a 4 pessoas, são mais 15 mil pessoas num loteamento, aí, 12 a 15 mil pessoas num loteamento. Então, se nós temos 150 loteamentos, se nós temos, bota 10 mil, claro que nem todos são do tamanho do Dunas, certo. Isso em muitas áreas menores, então, mas com certeza, acho que uns 80 a 100 mil pessoas tem. É o número que nós temos. 80 a 100 mil pessoas com certeza estão em situação vivendo irregular. Mas é muita gente. É muita gente. É muita gente. E por que tão burocrático? É uma questão de legislação? É uma das questões de legislação. Temos aqui, como estava na Lei 6766, mais de 20 itens que é necessário. Como a secretária falou, precisa, né, apresentar a planta aprovada pelo município, precisa um memorial descritivo, precisa a origem do imóvel. Mas nós temos hoje uma série de instrumentos também jurídicos, né, que é possível fazer a regularização sem cumprir esses 20 itens. Um dos instrumentos, né, que todo mundo, o pessoal fala, mas por que desse instrumento? É o provimento mora ilegal, que é um instrumento que é do Estado do Rio Grande do Sul,
que é do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, que é o provimento maior legal. Pela Lei 6766, nós temos mais de 20 itens que é necessário. Pelo provimento maior legal, são necessários somente 3 itens. Ou seja, é a planta aprovada, o memorial descritivo e a origem do imóvel. Esses 3 documentos é feito um processo, encaminha o registro de imóveis, que leva à direção do foro, né? Juntamente, né, com a prefeitura que vai propor, que vai provocar, né, a regularização, ao registrador, né, e o Poder Judiciário. E vai ser esse processo de regularização através do provimento maior legal. Por que do provimento maior legal? É como dissesse, as pessoas de São Loteamentos já estão, muitos anos, as pessoas já estão consolidadas lá há 20, 30, 40 anos. Aquilo lá já é no público e notório que aquele loteamento precisa somente a regularização, né? Porque já estão, as pessoas já têm toda a infraestrutura, né? Como foi citada a questão do Dunas, já tem toda a infraestrutura necessária para a sua moradia. Só está faltando a questão de regularizar perante o registro imobiliário. Tecnicamente, o clandestino, ele significa, quando a gente lembra assim, o clandestino é algo que não existe ou não aparece. O que é tecnicamente? Não é de conhecimento. Não é de conhecimento. O que a gente caracteriza por esse clandestino, para que as pessoas entendam? É isso, né? O clandestino é aquele que nunca passou por esse processo de legalização, né? Sequer entrou com um projeto na prefeitura e existe sem nenhum conhecimento formal, né? E o irregular, às vezes, até passou, como o vereador citou. Às vezes tem loteadores, né, que aprovaram um projeto na prefeitura, mas que não finalizaram as obras. Então ele está em situação irregular. Não sei se... É por aí, com base nessa documentação, né, se provocar o loteador, se ele não fizer, a prefeitura pode fazer. Ela pode fazer através desse provimento e tem outros instrumentos também, outros instrumentos jurídicos que é possível a regularização fundiária. Baseado na termo de posse, as pessoas conseguem algumas concessões, ou seja, conseguem lá fazer a ligação de água, de luz, mas sem a regularização, o que as pessoas deixam de usufruir? Que problemas, que transtornos elas ainda têm? Elas podem perder a oportunidade de algum financiamento para sua moradia, né? Por exemplo, não tendo um documento de registro, ela não tem como acessar um financiamento da Caixa Federal, por exemplo. Certo. Esse é um dos prejuízos, né? E a garantia, né, enfim, a segurança, né, da terra e a possibilidade de comprovar e de ter alguma coisa para dar em garantia em algum outro tipo de negócio que a pessoa precisa fazer, né? Eu uso, mas não é meu. É isso, ou seja, enquanto eu não tiver o termo documentado, devidamente regularizado, registrado, escriturado, é meu. Eu uso, mas direito eu não tenho essa documentação. Essa propriedade só vai se consolidar com o registro. Enquanto a pessoa não registrar, ela não vai ser proprietária. Ela sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, esse questionamento. É meu ou não é meu? Né? Mesmo até pago de ter constituído. Além disso, de conseguir um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, nós vemos em muitos loteamentos que tem vários empreendimentos. Tem farmácia, tem açougue, tem mini mercados, ou seja, tem comércios fortes. Tem o loteamento o Vasco Pires. Vasco Pires foi vendido, mas lá tem residências boas, casas boas, moradias boas, tem uma série de comércios que as pessoas querem buscar o registro do seu negócio. Não tem como. Vai ter que fazer correr uma série de dificuldade que ele quer conseguir financiamento para o seu negócio. Não há possibilidade também. E além disso, a questão que eu presenciei muito quando estava na atividade do cartório, as pessoas, às vezes, quando falecia algum ente da família, as pessoas queriam saber como é que ficaria a respeito da sua posse. Como é que ia ser feita a partilha, né? Como é que ia ser feita a transmissão da posse aos seus herdeiros e queriam que ir no cartório registrar. Aí tu tem que fazer toda uma explicação jurídica daquele caso, pontual, caso a caso, né? Mas assim, de uma forma mais ampla, a gente vê o que gera de transtorno, as pessoas ficam à mercê dos seus direitos, né? O cidadão fica à mercê dos seus direitos em virtude da irregularidade, e não por culpa dele. Ele comprou na boa fé, né? E o que eles querem? Querem uma paz social.
As pessoas estão ali, querem uma paz social, já estão consolidadas há 20, 30, 40 anos, como eu já me referi, e eles querem a paz social. E a paz social para essas famílias, para a sociedade, para Pelotas, né, de mais de 150 loteamentos, é, né, nós buscarmos a regularização fundiária. Nós já fizemos aqui audiência pública. Quantas famílias, quantas pessoas teve audiência pública, casa cheia? Mais de 300 pessoas esteve aqui na audiência pública. Né? As pessoas vieram até com um contrato aqui, com os contratos, de mais diversos locais da cidade, né? Do Fragata, do Areal, das Três Vendas, do Porto, amplo, todos os locais da cidade teve representação aqui na Câmara, né? Nessa audiência pública. Então, o que se tirou a questão de fazer um comitê de nós, junto com a Prefeitura, a Câmara, o Poder Judiciário, as Defensoria Pública, nós reunimos o mais amplo possível para que nós possamos encaminhar a regularização. Então, vamos fazer isso. Depois do intervalo, porque chegar a assustar 80, 100 mil pessoas esperando a sua regularização, é no mínimo. Olha, se eu tivesse junto lá na frente da secretaria, eu estaria meio assustado, vou ser sincero. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente vai falar exatamente o que fazer, de que forma o comitê pode auxiliar, como a secretaria pretende fazer esses encaminhamentos. Depois do intervalo, na sequência, retorna o Câmara Debate aqui na TV Câmara. Dionei vem sempre de longe. Renato mora na praia, mas nunca escutou o barulho do mar. Aqui, cada criança descobre que é capaz de aprender. Para os alunos das escolas municipais de Balneário Camboriú, o surf também faz parte da educação. Na água tu não vê a diferença. A cada onda, tu tá tentando superar o seu limite. Tanto os portadores de necessidades especiais, como qualquer outro, têm as mesmas dificuldades. Ele se sente igual aos outros, que é realmente o que deve ser, né? Na praia ou na sala de aula, todos aprendem juntos. A língua de sinais faz parte do dia a dia nas escolas. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino pra ele. É muito legal a gente aprender juntos. Inclusão, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Adote essa ideia na sua escola. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Retornando com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara, estamos conversando com o vereador Toninho Pérez, da bancada do PSB, aqui na Câmara de Vereadores, e a secretária Josiane Almeida. No bate-papo estava rolando trânsito, porque quer falar trânsito é com a secretária, quer falar habitação é com a secretária, quer falar de ocupação de espaço público, né, vereador? São tantas pautas. Vamos fazer uma de cada vez. Eu já estou afim de botar uma mesa ao lado da mesa da secretária lá, sabe? Eu tenho a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, que também protocolei. Mas eu, por outro lado, estou pensando em trazer a minha para cá, porque eu venho tanto na Câmara de Vereadores que... Bom, nós dizemos assim, o número é muito expressivo. É muito expressivo. O vereador falava a respeito da audiência pública e a secretária, ao mesmo tempo, da própria limitação que tem, né, na estrutura da secretaria diante da demanda que se acumulou. O que fazer? Pois então, por isso que o otimismo assim, é um pouco por acreditar que a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem que contar com parcerias, essa predisposição da Câmara em ajudar e constituir um grupo para trabalhar nisso também é muito importante, porque muitas dessas questões passam por legislação. Então, ou a gente tem que se adequar a alguma lei que exista, ou a gente tem que produzir alguma legislação nova, enfim. Então, é fundamental realmente a compreensão e o apoio da Câmara de Vereadores. Com relação à atividade técnica propriamente dita, que como eu falei que na nossa secretaria nós teríamos que fazer todo esse processo de levantamento, né, levantamento topográfico, desenho, descrição de terrenos, enfim. Como eu disse, a gente tem um acúmulo que não tem como se fazer isso num tempo, digamos, que realmente atendesse às demandas da população de uma forma imediata. Mas a gente está contando também com outra parceria fundamental, que é com as universidades. Nós temos uma lei, também uma lei federal, de 2008, e que prevê a assistência técnica
essa lei da assistência técnica, ela abre a possibilidade de a prefeitura conveniar com as universidades e as universidades também poderem ajudar a fazer esse trabalho. E isso para nós é muito importante, porque a universidade já produz muito conhecimento e produz trabalhos acadêmicos que são super importantes. Do ponto de vista da academia, esses trabalhos são produzidos para o aprendizado do aluno. Mas, ao mesmo tempo, esses trabalhos poderiam ser utilizados pela prefeitura. E, ao longo dos anos, isso não foi aproveitado, né? Então, hoje, com a possibilidade dessa legislação da assistência técnica, nós estamos considerando, né, que vamos contar com as universidades. Do ponto de vista legal, então, é possível, e na prática as duas universidades elas já têm equipes qualificadas e que trabalham muito nesse assunto, tanto a Universidade Católica, que tem lá, através do Núcleo de Assessoria Popular, com o professor Rinaldo Tillman, e mais o projeto de extensão do professor Noé Veiga, do curso de Arquitetura, o outro do curso de Direito, e eles trabalham de forma conjunta, já produziram um trabalho bastante interessante, que foi o levantamento, todo esse mapeamento e descrição de terrenos para o loteamento Novo Milênio, que agora está já com a prefeitura, né, para fazer a finalização do processo, e eles estão já com um escritório montado, escritório modelo que é previsto na legislação da assistência técnica, para fazer o convênio com a prefeitura. E no caso da Universidade Federal, a mesma coisa. No curso de arquitetura, a professora Nirce Medevidovski, que sempre ela colaborou, né, nos processos de planejamento da cidade, desde a época do plano diretor, e agora também nesse processo de regularização fundiária, vem trabalhando na criação desse escritório dentro da Faculdade de Arquitetura para podermos fazer esses convênios. Então, eu acredito que se nós tivermos essas parcerias do legislativo, das universidades, nós vamos conseguir fazer a coisa de forma mais rápida do que se nós realmente contássemos só com a equipe da prefeitura. Né? Deixa eu só perguntar, mas e este problema, ele tem como interromper para que ele não... Nós estamos falando de 150 lotes, de que forma a prefeitura hoje, que instrumento ela tem, o acompanhamento para que ela impeça de que mais ocupações, mais lotes possam surgir? Uma boa pergunta. É preciso muito controle. Nós estamos vivendo em momentos que agora, há poucos dias, aconteceu invasão em área privada, algumas outras em área pública recentes, mas a prefeitura também tem que manter uma fiscalização, um controle permanente, né, para que isso não se consolide e depois não gere o problema social que a gente sabe que gera. Então, quanto antes a gente evitar, e principalmente aqueles que, como eu já disse, depois não poderão ser regularizados, é melhor que a gente não deixe as pessoas se estabelecerem. Senão daqui a pouco estão trabalhando com 150, mas já vão ver, já tem 200. É verdade, é verdade. Tem que ter controle paralelo, não tem dúvida. De que forma o comitê pode auxiliar, de que forma ele pode fazer com que este processo, a prefeitura tenha um auxílio para agilizar, vereador? Além dessas parcerias que a secretária falou com as universidades, nós já participamos de uma reunião com a Universidade Católica, né, com a Universidade Federal. Nós queremos fazer esse comitê, né, junto com a prefeitura, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Quando tiver pronta essa documentação, tiver pronta a planta do loteamento, o memorial descritivo, a forma do encaminhamento que seja mais ágil, né? Que a coisa deslanche, para que, ao apresentar no registro de imóveis, né, seja encaminhado ao Poder Judiciário através do moro legal ou através de outros procedimentos ou de outra legislação, que a coisa realmente ande. Quando chega no cartório, que realmente seja pronto, né, e que é de uma forma de agilizar essa documentação. Então, a intenção desse comitê, juntamente com a Câmara, através dessa audiência pública e com a Secretaria, nós unimos todas as forças possíveis, analisar, criar um critério, um cronograma, área por área, ver qual é a situação e as que estão mais adiantadas, que nós possamos definitivamente encaminhar. Eu tenho assim essa questão das áreas. Tomei a liberdade, secretária, buscar aqui as áreas públicas que nós temos. Não são todas, mas que nós temos aqui o Dunas, o Getúlio Vargas, o Novo Milênio aqui, foi feita uma desapropriação, tem que ver a situação, mas no cartório está em nome de particular, mas que
foi citado com um decreto de desapropriação, que eu não tenho. A Vila Bom Jesus, a Vila da Palha tem parte particular e parte pública, loteamento Darcy Ribeiro, loteamento Salgado Filho, que é uma área do Estado, da FEBEM, ali atrás, loteamento Clara Nunes, loteamento 2 de Abril, né, e Paulo Zanota da Cruz. Isso aqui são áreas... Chama atenção que tem loteamentos, né, que já existem há muito tempo, né, muito conhecidos, e alguns denominam até por bairro, né, então, e estão ainda dentro dessa condição de... Então já tem outros loteamentos, até aqui a questão do loteamento Dunas, que já foi citado pela secretária, e nós já conversamos, né, que a respeito foi contratada uma empresa, essa empresa de Geocenter, né, essa empresa de georreferenciamento, que foi em 2008, né, foi feito esse levantamento, memorial descritivo e planta, e que foi pago na época R$140 mil, não somente para o Dunas, mas todos esses que eu acabei de elencar agora, e pelo menos que eu tenho conhecimento, pelo menos o Dunas eles concluíram essa obra, né? Esse serviço, foi feito esse levantamento, penso que foi feito o levantamento georreferenciado dessa área, não sei, não vi essa documentação, não haveria até necessidade, do meu ponto de vista, porque o loteamento Dunas está todo ele uma forma plana, mas de qualquer forma, se está pronto, né, esse aqui já está mais adiantado, nós temos que ver onde está essa documentação, né, para ver em que situação se encontra, em que peça está, para que possa realmente, né, pelo menos do Dunas, 2.600 famílias, 2.600 lotes, né, que se possa encaminhar a regularização. Havia dúvida se a empresa tinha executado ou não, ela chegou a executar, então, o trabalho que ela foi contratada? Eu não sei, isso aqui eu recebi por parte do prefeito, foi o superintendente da ação legislativa, o senhor Nadson, e me encaminhou o contrato, já conversei com o prefeito, de onde é que está essa documentação. Até agora, até pedi que encaminhasse junto à Procuradoria-Geral do município, né, para apurar, caso for apurar a responsabilidade. Era para fazer 1.000 regularizações, era em torno disso, né? Eram 1.000 regularizações? Para 4.000 lotes. 4.000 lotes. 4.000 lotes foi contratado para fazer 4.000 lotes. Eu acredito que não tenha sido feito esses 4.000 lotes, mas pelo menos o loteamento Dunas, que o pessoal, todo mundo comenta que esse loteamento Dunas chegou a concluir esse serviço do loteamento Dunas, né? E já conversei com o prefeito, e já fiz um pedido também aqui na Câmara. Chegou a ter acesso a essa documentação, secretário? Parcialmente. Nós sabemos dessa contratação dessa empresa. No caso do Dunas, a gente já verificou que tem que fazer uma revisão, que não está exatamente pronto para mandar para o cartório ainda. Então não é tão simples, não. Pois sabemos que foi contratada essa empresa, né, uma empresa de georreferenciamento de Porto Alegre, mas não se sabe em que... O produto final. O objetivo nosso é atingir o fim, né? Com certeza. Eu nem estou tão preocupado do valor que foi pago, apurar a responsabilidade, mas chegar ao fim, aonde está essa documentação mas de qualquer forma tem... Talvez seja uma boa forma de priorizar, porque uma coisa que eu sempre coloco é, se a gente tem tanto por fazer, nós vamos ter que começar por algum lugar, né? E aí todos são prioridade. Como é que a gente resolve isso, né? A propósito disso, a gente até queria aproveitar para fazer um convite, que no dia 14, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a abertura da Conferência das Cidades, e que vai acontecer na sexta, 14, à noite, e depois durante todo o dia, que é o sábado, dia 15, que esse processo faz parte da Conferência Nacional das Cidades, onde se prevê as etapas estaduais e municipais. Nós estamos fazendo aqui a nossa, um pouco pautada por essa Conferência Nacional, que fala da reforma urbana já e entra toda essa questão aí da regularização, mas nós estamos também focando por o nosso problema, né, especificamente aqui da nossa cidade. Claro que todas essas discussões a gente sempre remete a alguma necessidade de relação mais com o governo federal, as políticas
que são traçadas para as cidades são muitas vezes traçadas no governo federal, e o próprio Ministério das Cidades discute essas políticas através das conferências. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem também de levar o nosso recado, né, ao governo federal, mas para mim é uma oportunidade de a gente discutir o nosso problema em casa aqui, ver como é que está a nossa situação em termos de planejamento. Há uma pauta proposta também pelo governo federal que nos interessa aqui, que é a relação intersetorial, as políticas intersetoriais. Nós estamos, nesse momento, trabalhando o plano local de habitação, o plano de mobilidade urbana, o plano de saneamento, o plano de ambiental, que agora o professor Neif começa a conduzir, e também tem o plano das cidades históricas, que também a cargo da Secretaria de Cultura. Então essa integração, o de saneamento também já está em fase de finalização pelo SANEP. É importantíssima a relação entre esses planos. Nós vamos discutir isso na conferência, mas vai haver um momento muito especial, que é a entrega, né, a finalização do plano local de habitação, que essa equipe que foi contratada agora está finalizando. É uma oportunidade também de fazer essa audiência pública, né, para conhecimento do produto final e para posterior aprovação, que é necessária, né. E disso nós vamos também propor que saia um grupo constituído especificamente para a regularização fundiária, que vai nos estabelecer alguns critérios de priorização. Nós vamos ter que fazer isso. Infelizmente, a gente não tem como fazer os 150 de uma vez só. Talvez esse trabalho aí que já tenha, não sei se foi concluído ou não, mas que foi iniciado, provavelmente ele facilite, né, que já está mais adiantado, e talvez esse seja um critério para começar o processo de regularização, né, a partir daqueles que já têm um levantamento inicial feito. Então, isso vai ser discutido na conferência, e também nós vamos ter os grupos temáticos, uma oportunidade de as pessoas discutirem todos esses assuntos, e na abertura nós teremos a presença de uma arquiteta do Ministério das Cidades, que vai nos falar mais um pouco dessa questão da política nacional. Vai acontecer onde a conferência? No auditório da Universidade Católica. Na abertura, na sexta-feira à noite, dia 14, vai ser no Campus 2, lá na Barroso, no auditório lá do Campus 2, e depois, durante todo o sábado, no Campus 1, né, no auditório Jandir Zanotelli. Perfeito. Quando a senhora fala de planejamento, qual é a meta para os próximos 4 anos em termos de regularização? Dá para fazer nós estamos trabalhando exatamente nisso, no plano de regularização fundiária, né, que vai traçar essa meta, e no projeto propriamente dito, que é isso, é o projeto de regularização. E como eu até comentei no início da nossa conversa, nós estamos já encaminhando ao Ministério das Cidades a viabilidade de se conseguir financiamento para essas regularizações. Então, quando a gente fala da questão legal, da questão de encaminhamento, regularização, tem toda a questão também no fundo social. E a questão do financiamento, que é importante falar, que nós precisamos também de recursos para esse volume de trabalho. E com relação a essa questão social, uma outra coisa que eu lembrei de falar, que no congresso agora da cidade, na conferência da cidade, nós vamos apresentar uma proposta de reformulação da lei do Conselho das Cidades, né? Aliás, desculpa, do Conselho de Habitação. O Conselho de Habitação, ele já existiu durante muitos anos na cidade, ele foi reformulado no final do ano passado, mas infelizmente, como já houve a troca administrativa e, portanto, houve também uma troca de estrutura administrativa, a lei já nasceu com problemas de elencar ali secretarias que não existem mais, né? Então nós aproveitamos para, dentro do processo da conferência, que é um processo participativo, né? As pessoas têm oportunidade de se manifestar e dar opinião sobre os assuntos, nós vamos também levar a submeter na conferência esse novo projeto de lei do Conselho de Habitação, que é fundamental para acompanhar todas essas questões. Vereador Toninho, respeita o tema ainda? Não, eu vejo assim que a questão central não é só a questão cartorial, só é a questão social, a nossa preocupação social, porque todas essas questões de infraestruturas, né, as infraestruturas necessárias, como eu já te disse, a questão da abertura de rua, pavimentação, mas a questão da água potável, né, do esgoto sanitário, do esgoto pluvial, iluminação pública, coleta de resíduos, né, outros serviços, nós queremos qualidade de vida, né?
Qualidade de vida que toda cidade, onde for, às vezes as pessoas dizem, como é bom morar no Laranjal, qualidade de vida, Laranjal, questão da praia. Eu acho que todos os locais da cidade tem que ser um local, né, ótimo, as pessoas terem qualidade de vida. Em suma, é isso que a gente quer. Né? A gente quer a questão social que as pessoas têm e a questão também de fazer as parcerias com o Poder Judiciário. A gente viu a questão do defensor público aqui. Hoje o Poder Judiciário está cheio de processos de ação de uso capião. Tem vários processos de uso capião porque, em virtude da própria irregularidade dessas áreas privadas. Então, se reconhece, todo mundo já sabe, a rua já recebe. Teve muitos loteamentos que não recebem a correspondência em casa, não recebe o correio não chega porque não conhece aquela rua. Né? No Novo Milênio, nós tínhamos, o pessoal como relatou aqui na audiência pública, e nós vimos que mas tem muitas ruas que já são reconhecidas, mesmo estando numa situação irregular. E as pessoas buscam através da ação de uso capião. Entram com a ação e acaba o Poder Judiciário superlotado de processo em virtude de ações de uso capião que poderia ser amenizado de uma forma a contento de todos aí. Perfeito. Então o comitê vai interagindo com a secretaria, com a prefeitura, no sentido de tentar facilitar, agilizar toda essa problemática. Com certeza. E também eu vou participar da conferência, já estou vendo uma audiência em Brasília, quero visitar o Ministério da Cidade, né? A questão também de buscar recurso, a gente vê essas áreas aqui, tem muitas áreas particulares, né? Que a prefeitura tem desapropriação, mas tem que pagar, né? Tem que pagar o valor, de onde vai pagar isso? Tem que ter recursos, né? Há uma escassez de recurso municipal, então tem que buscar na esfera federal também. Eu vou em busca disso aí e tantos outros que também buscar parcerias, questões. Tem os estagiários, mas precisa também ter os recursos dos estagiários poder se locomover, incentivar para que preste aquele serviço que é para a sociedade, mas tem que ver a questão do estágio. Ou seja, tem uma série de serviços aí desse período de 4 anos e nós vamos estar com certeza trabalhando junto com a secretária. Aí, Perfeito. E ao mesmo tempo tem aquela questão, uma secretária de Estado, daqui a pouco tem algumas questões que envolvem a legislação, que muitas vezes precisa adaptar, né? Porque eu recordo de quando, antes mesmo da própria reformação do plano diretor que está em vigência, aquele antigo, né? Agora é o 3º plano diretor, o que antecedeu isso. Eu me lembro que se o município tivesse que cumprir tudo que tinha naquela legislação, boa parte da cidade tinha que vir abaixo, ou seja, porque o que estava previsto era totalmente em desacordo, né, com o que a cidade apresentava naquele quadro, que muita coisa foi adaptada nesse 3º plano diretor, né? Tem algumas necessidades. É verdade. Vereador, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença no Câmara Debate. E eu que agradeço a secretária, né, para nós trocar essa ideia, né, mas não um debate, uma conversa, né, entre nós em questão nossa preocupação com a cidade de Pelotas. No fundo é isso que a gente quer, que todas as pessoas tenham qualidade de vida, que todas as pessoas tenham, não fiquem à mercê dos seus direitos. Essa é a nossa busca, é o nosso compromisso. É um bate-papo, mas para debater o assunto. Muito obrigado pela presença também, secretária. Prazer em tê-la aqui. Igualmente, eu também agradeço e também acho bom esse esquema de bate-papo, como vocês dizem, porque nós estamos conversando, mas estamos conversando de uma forma pública, né, que as pessoas podem conversar com a gente também, não diretamente, mas sabem o que nós estamos fazendo e sabem quem procurar, né, para resolver as questões, e essa parceria com a Câmara, como eu já disse, é fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Josena Almeida, o vereador Toninho Pérez. A Câmara Debate fica por aqui, nós retornamos com outro tema aqui na TV Câmara. Um abraço e até lá.